Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 5 de setembro, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana, fechando mais uma sexta e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, é uma semana de alta, né? Hoje, em específico, mais uma alta de 1,17 para a nossa bolsa. Próximo alvo projetado, vejo lá a região de 147 mil pontos. Em caso de correção, suporte aqui no 138 e por enquanto, de curtíssimo prazo, que é esse aqui embaixo, tá? O dólar trabalha aí próximo da estabilidade não, né? 0,67 de queda, chega a violar a região de suporte dessa consolidação, mas não confirma o pivô, tá? Estou gravando aqui antes do fechamento, caso ele faça o fechamento abaixo de 5.440, aí ele confirma o pivôzinho de baixo, tem expectativa que ele volte para a região aqui dos 5.350, tá? Que é toda aquela zona de suporte lá de médio prazo, beleza? S&P, pessoal, hoje corrige, tá? 0,41, então ontem se aproxima da região do topo, hoje ele chega a violar, rompe máxima e volta a fechar para dentro, né? Segue dentro de um contexto aqui mais lateral em topo. Essa falha de rompimento aqui demonstra uma certa fraqueza, mas a estrutura, né, a expectativa ainda segue aí positiva para o S&P, tá? O Nasdaq ontem não, né? Hoje chega a testar a região de resistência dessa consolidação, também demonstra fraqueza, né? Fecha aí próximo da fecha não, né? Negocia próximo da estabilidade 0,05 negativo. O Dow Jones não conseguiu nem acionar o pivô de alta, ele não rompeu máxima, também trabalha aqui lateral ainda em topo. Temos o DXY, que trabalha aqui mais lateral, né? Hoje entra um pouco mais de pressão vendedora, mas o fundo aqui dos 97 dólares ainda segue segurando a base de preço. Tá? Minério de ferro, hoje negocia 1% negativo, para ele acionar um pivô de alta só acima dos 107 dólares. Petróleo Brent segue lateral. Temos o ouro com renovação de máxima histórica, próximo alvo 3.700 dólares. Temos a prata, que segue também o caminho de alta, né? 0,84 no dia de hoje, próximo alvo 42 dólares, depois 44,80. As criptos também aí entra volatilidade no dia de hoje, né? Mas volta para a estabilidade até o momento. Negocia aí o Bitcoin a 0,47 positivo nesse momento. Zona de suporte mais para baixo fica aqui na faixa dos 105 mil pontos. O Ethereum também mais lateral em topo, né? Hoje negocia 0,62 positivo. Tem primeira zona de suporte nos 4 mil dólares, resistência ao topo histórico nos 4.980. Caso venha perder os 4 mil dólares, região aqui que pode entrar a defesa compradora, toda essa região dos 3.700. Só está marcado aqui o fundo, pessoal, mas toda essa zona aqui, olha, principalmente aqui onde tem o maior pico de negociação dessa última reacumulação antes desse último impulso, é toda essa região aqui para o Ethereum, tá? 3.700, 3.500, 3.300, tudo isso aqui eu vejo como fortes pontos aí de suporte. E aí, considerando o último impulso todo de alta, que foi esse fundo a esse topo, 50% desse movimento fica ali na região dos 3.200, tá? Então, 3 mil dólares aqui também seria um suporte forte, considerando o movimento mais macro, que seria toda essa perna aqui de alta, tá? Ondo também segue aí mais lateral, zona de suporte aos 85 centavos, abaixo disso a região do 0,78. Link USDT segue aí também corrigindo, região de suporte mais abaixo fica lá nos 19 dólares. Voltando para a nossa bolsa, pessoal, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances e depois análise aí a pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários. O GPA3 tá, sobe forte, tinha comentado com vocês no vídeo de sábado, né? Era um ativo que estava procurando por validações de compra caso ele voltasse a fazer uma correção dessa última impulsão. Pelo contrário, não corrigiu, né? Corrigiu curto aqui, continuou subindo. Muito ótimo para quem já estava posicionado. Eu particularmente não gosto de operar assim em movimento esticado, tá? Aguardando aqui a correção para essas regiões, ainda entendo ser interessante nos 18,30, mas de fato o papel segue subindo aí com urgência, né? No gráfico semanal fica claro e nítido o movimento de impulsão. Então operar aqui nessa região eu não acho
vantajoso, ok? Significa que ele vai parar de subir? Não, significa que eu não vejo a entrada nessas regiões, não me sinto confortável para montar operações assim. MGLU sobe forte hoje, né? O papel que subiu é em linha reta, olha. Também a gente estava aguardando correção do papel, ele corrige curto e vem embora, não vejo nada para fazer. Sigo aguardando correção, tá? Por enquanto, região para ficar atento aqui, olha. Essa zona aqui, caso ele volte pensando em curto prazo, é uma região que pode entrar defesa compradora, porque se eu estendo aqui para a esquerda, vai pegar toda uma região de troca de polaridade de novo, olha. Então, zona aqui de suporte anterior, que já funcionou aí como resistência também. Deixa eu só salvar aqui. Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu só salvar aqui. Então aqui estava servindo como resistência aqui embaixo, quando o preço estava aqui. Ele fez o rompimento que passa a funcionar agora como um suporte nesse eventual reteste. Tá? Então fica aqui na região dos 8,11. Nesse momento não vejo nada para fazer. Já adiantando a pedidos de análise sobre MGLU para médio prazo, eu não vejo nada para fazer. Tá? Quem queria montar a posição, tomar risco para MGLU em médio prazo, era aqui embaixo, pessoal. Então médio prazo, no meio do caminho assim, eu não gosto de montar a posição. Tá? Sempre demarca essas regiões que funcionam principalmente para médio prazo. Então, eu não gosto de tomar posição para médio prazo no meio do caminho, porque os fundos ficam muito longe, né? Você acaba ficando muito mal posicionado quando você quer montar a operação. Pelo menos para mim, tá? Não estou falando que seja o certo não, mas na minha opinião, para mim, desse jeito aqui, acaba ficando mal posicionado, porque o último fundo está só lá embaixo. Né? Então, por exemplo, se eu tomo risco nessa região, mesmo que eu monte 50% da posição, que eu sempre falo isso para vocês, de médio prazo, geralmente eu não gosto de montar 100% da posição em uma única atacada. Então eu gosto de montar uma posição de médio prazo. Próximo a essas regiões de fundo, regiões de interesse ali de médio prazo, que eu entendo serem interessantes, buscando até validações e refinando a análise, por exemplo, em tempos gráficos menores, que é o gráfico diário. Tá? Por exemplo, se eu tomo um risco aqui, olha, o meu último fundo aqui embaixo, fica um risco de 20%. Assim, não é um risco, meu Deus, muito desproporcional para médio prazo, tá? Porque o papel tem um valor nominal baixo, um stop de 20% equivale a R$ 1,50 por ação. Então, se eu consigo montar 50% da posição aqui, fico com caixa para montar os outros 50% da posição aqui, o meu risco abaixo desse fundo, eu fico bem posicionado, porque mesmo errei a análise e o ativo veio contra, estopei aqui nos 15%, beleza, era o meu contexto, eu tinha um fundo. Agora, se eu monto 50% da minha posição aqui, mesmo que eu mantenha um caixa para remontar os outros 50% na outra região de suporte aqui embaixo, o papel volta a subir, olha, você fica, mesmo que com a mão pequena, com a mão menor, você ainda assim fica posicionado próximo a um fundo. E a partir desse momento, você muda a sua análise. Já que ele começou a subir e ganhou impulsão de alta, próxima a essa primeira região de suporte que você já tinha demarcado, montou parte da sua posição ali de médio prazo nessa região e felizmente o papel ganhou impulso a partir dali, show de bola. Você está com a mão menor? Sim, você está com a mão menor. Porém, o seu stop que ficaria aqui embaixo, você já pode colocar para esse fundo de 6,50, que vai ficar bem próximo do seu preço de entrada, e você conduz o papel a partir daqui. Tá? Porque mesmo que ele faça correção seguida de um pivô, não tem problema eu remontar a minha posição pagando mais caro a favor do movimento depois que ele seja confirmado. Tá bom? Então eu gosto de montar posições de médio prazo, mas indo nessa linha. Tá? Mas nesse momento eu não vejo nada. Brave 3 não vejo nada para fazer. Prio 3 também não vejo nada para fazer. O papel não conseguiu se manter aqui ainda, né? Vamos ver se ele volta a retestar essa região aqui dos 34 e ganha força mais aqui para baixo por enquanto. BBSE 3 não vejo nada para fazer, o papel está lateral. BIF 3 também não vejo nada para fazer, o papel precisa corrigir. Região que eu fico atento pensando em curto prazo, região dos 5,30. Kepler 3, médio prazo, não vejo nada para fazer, a mesma coisa que eu falei para MGLU. Aqui para médio prazo, você tem uma região aqui embaixo, no 6,74, pode ser uma região para você começar a pensar em montar parte de uma posição de médio prazo nessa região. Outra zona aqui embaixo no 5,80 e depois 5,30, tá? Então eu dividiria meu caixa
para tentar defender essas 3 regiões aqui de Kepler 3. Tá? Nesse momento não vejo nada para fazer, o papel está bem no meio do movimento. De novo, é totalmente desproporcional montar a operação de médio prazo aqui, totalmente sem contexto. Tá? Então não vejo nada para ser feito nesse momento. Fico de olho em 6,75, depois lá embaixo na região dos R$6. Tá? Nesse momento não me chama atenção. Klabin 4, mesma situação. O ativo trabalha dentro de uma estrutura de alta, demonstra certa fraqueza de continuar esse movimento no momento. Por quê? Ele monta uma deriva aqui em topo, né? Olha, que é esse canalzinho em forma de correção, com volume caindo, faz essa impulsão de baixa, depois de tentar romper a região de máximas aqui para trás, fica agora aqui lateral, podendo ser um cenário que ele possa dar mais uma movimentação para baixo, né? Para baixo. Então ele faz isso, volta a retestar esse fundo aqui, olha que tem fundos nivelados, né? Então isso aqui funciona como ímã de atração para o preço. Lembrando que apesar desse contexto, a referência ainda de alta é esse aqui, olha, esse fundo e esse topo. Então ele ainda trabalha dentro desse movimento. Para médio prazo, você pode tentar defender, de novo, 25% de uma posição que você pensa montar nessa região de suporte, um pouco mais aqui abaixo, olha. Tá? Nessa região aqui, fica aí dos... Depois eu olho aqui o preço certinho. E aí a principal lá embaixo. Tá? Então, de novo, avaliaria essas regiões aqui para montar a posição de médio prazo para Klabin. Tá? A região aí dos 3,30 interessante, depois lá embaixo nos 2,90. Tá bom? Agora, na onde ele está aqui no meio do caminho, também não vejo nada. Movida para médio prazo, também não vejo nada. O papel já fez uma forte impulsão de alta. Trabalha aqui dentro ainda dessa correção em topo, né? Apesar dessa impulsão de alta essa semana, o papel ainda segue aqui dentro desse quadrado aqui, né? Olha, porque a máxima ainda está aqui em cima. Tem região de resistência, né? Linha de tendência de baixa, olha. Toque, teste, novamente uma região de resistência, então tem muita zona de defesa aqui, olha, para o papel, que é exatamente onde está travando ele nesse momento. Então, comprar aqui próximo, de novo, fico fora de contexto. O preço já está próximo a uma região de resistência interessante. Meu ponto de fundo fica aqui embaixo no 5,70 e o preço está no meio do caminho, então não vejo nada para fazer. Para pensar em médio prazo, o papel teria que voltar, fazer um reteste aqui mais para baixo, uma reacumulação, que aí leva tempo, né? Porque a gente está falando de médio prazo. Então, do mesmo jeito que as operações duram em média 6 a 1 ano, o movimento para ele se desenvolver não é igual no curto prazo, que de uma semana para outra, às vezes você já encontra ativos ali com um contexto interessante. De médio prazo é mais demorado o processo, é mais lento, então, né? Tem que ter mais paciência. Para médio prazo não vejo nada. Região primeira de suporte é o 5,70. Ou então o papel, né, estica aqui. E aí depois volta a corrigir. Faz aquela reacumulação. Aí se ele demonstrar a região de possibilidade de fundo ascendente já acima desse ponto de resistência, pode ser uma alternativa. Mas nesse momento não vejo nada. Tá? Só para quem já está posicionado. Né? M-Tri também não vejo nada. O papel tem uma resistência em 4,23, está no meio do caminho, né? Que eu tinha comentado o contexto de curto prazo para quem queria aqui embaixo, olha. Acreditando na falha desse rompimento de fundo, nessa barra. Quem pegou aqui deu bom, né? Que era nesse rompimento falso aqui, olha, desse fundo. Ele rompe, testa 50% de toda essa impulsão de alta. Opa! Ele rompe falso esse fundo interno, testa 50%. Fecha com engolfo de alta, volume de alta também ali na média, né? Um volume ok, já tendo a possibilidade de compra nessa região. E o segundo cenário foi, que aí quem esperou esse aqui acabou ficando de fora, que foi até o desenho que está aqui, que era ser mais conservador, esperar ele romper esse último topo aqui, olha, né? Marcar 50%, voltar aqui no reteste e tentar comprar, né? Nessa movimentação aqui, olha. Mas ele para antes e já faz mais um movimento de impulso, entra fluxo comprador. Não vejo nada para fazer nesse momento. Tá? Mas é um papel que está com cara que voltar a testar aqui os 4,20, acima de 4,20 ganha espaço para buscar 4,70. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, bom final de semana, bom descanso e até mais, pessoal.